Pois é, amigos, ontem Mike Pompeo falou muito duro contra a China e hoje foi a vez de um consultor de Donald Trump, bastante influente junto ao presidente, Peter Navarro, falar ainda mais duro. Ele não falou oficialmente em nome do governo, mas trata-se de um homem próximo a Donald Trump, um consultor do governo, um consultor do presidente. Vejam o que ele disse. O vírus foi gerado na província de Wuhan e o paciente zero foi detectado em novembro, disse o consultor comercial da Casa Branca, Peter Navarro. Os chineses, protegidos pela Organização Mundial de Saúde, por 2 meses esconderam o vírus do mundo e enviaram centenas de milhares de chineses em aviões para Milão, Nova York e para o resto do mundo, simplesmente para espalhar o vírus, acusou Peter Navarro. Palavras muito fortes vindo de um homem do governo. Milão e Nova York tornaram-se epicentros da pandemia. No entanto, pesquisadores da Universidade de Nova York determinaram no mês passado que a exposição de casos do Covid-19 na área de Nova York resultou em grande parte de pacientes infectados que vieram da Europa, incluindo o Reino Unido, França, Áustria e Países Baixos. Bem, esta é a nota que deu a France Press, a Reuters, e é replicada pelo Infobae. Mas as palavras de Peter Navarro não deixam dúvida. Os Estados Unidos agora acusam a China de ter colocado pessoas infectadas em aviões para que o vírus se espalhasse pela Itália, começando pela Itália na Europa, e Estados Unidos através de Nova York e outros países. Como os Estados Unidos apontam para a China, o regime lançou sua própria campanha para rejeitar as alegações de Trump e ocultar o surto, levantando dúvidas sobre se Wuhan era mesmo o lugar onde o vírus deu o primeiro salto para transmissão humano-humano. Essa é a alegação da China. Eles colocaram em dúvida e até mesmo numa das TVs estatais chinesas, fez-se programas, talk shows, acusando os Estados Unidos de eles terem criado o vírus. Bem, o fato é que a cada dia que passa, o tom das ameaças aumentam. O secretário, ou melhor, o consultor de Trump, terminou dizendo que tivemos grandes problemas com o Deep State, que alguns chamam de Estado Profundo. Acho correto, então, não me arrepender, ou melhor, não me arrependo da perda de pessoas quando saem dessa burocracia, disse Navarro. Trump, perda de pessoas do Deep State, ele quis dizer. Trump e seus aliados frequentemente disparam contra o Deep State, diz o Infobae, uma força que operaria nas sombras dentro do governo federal, a qual eles atribuem a intenção de prejudicar o presidente e ligação direta com os planos de Xi Jinping para destruir a Europa e a América. Claro, nós bem sabemos que o plano globalista trabalha em uníssono com o Partido Comunista Chinês. Os dois querem a hegemonia, são sócios nessa tentativa e depois, bem, na medida em que o mundo se transformar totalmente, aí eles próprios provavelmente brigarão para ver quem manda no pedaço. Mas Navarro termina dizendo o seguinte: não lamento a perda de pessoas que saem do Deep State, ele reafirmou. Sempre haverá alguém melhor para substituí-los, alguém mais leal, não necessariamente ao presidente, mas à agenda de Trump. Por outro lado, na outra ponta da tabela, a China não nos para de surpreender com uma dose cavalar de hipocrisia. Vejam a resposta dos chineses. O presidente Xi Jinping anunciou hoje, na 73ª Assembleia Anual da OMS, que Pequim apoia,
uma revisão abrangente da resposta global à pandemia do Covid-19, uma vez que o coronavírus, disse ele, está sob controle, só se for lá na China, porque, na verdade, quem está controlando o coronavírus é a grande mídia, isso no Ocidente, para induzir o povo a um estado de choque. Todos os dias só o que ouvimos são, por parte da mídia, mortos e mais mortos. É claro que, nesse caso, todo mundo entra num estado de choque induzido e aí aceita qualquer solução. Pois bem, o que quer a China? A China se compromete em distribuir uma vacina para o mundo todo assim que for concluída, como forma de colaborar com o problema. Quer dizer, o problema que eles mesmos criaram e agora querem solucioná-los com uma vacina para todo o mundo. Como são bonzinhos os chineses, deve estar dizendo Donald Trump nesse momento. Mas também prometeram 2 bilhões de dólares em 2 anos para ajudar países afetados pela pandemia nas esferas econômicas e social, especialmente nos países em desenvolvimento, onde a China atua com muito interesse, como países da América Central, América do Sul e também o México. Não podemos esquecer. 2 bilhões de dólares em 2 anos, na verdade, estão atiçando os ânimos de uma gente velha conhecida do Brasil que está agora se reunindo virtualmente, chamado o Grupo de Puebla, para lançar um programa assim que receber este aporte de capital dos chineses. Sim, porque não pensem que os chineses mandarão 2 bilhões de dólares para o povo. Eles mandarão para esta boa gente que vocês estão vendo na tela. Trata-se da primeira internacional, ou melhor, uma aposta na primeira internacional, agora já não é socialista, é progressista, para confrontar o neoliberalismo em épocas de pandemia. Aqui vocês estão vendo Lula da Silva, Pepe Mujica, Alberto Fernandes, Evo Morales, Fernando Lugo. Só nesses primeiros nós podemos ter uma ideia do que vem pela frente. Eles querem muito dinheiro agora e a China já acenou, como disse, com essa possibilidade. A matéria saiu no RT News e diz: o Grupo de Puebla, organização criada por líderes da América Latina e Espanha, convocou para consolidarem a primeira internacional progressista. Vejam como eles gostam de mudar de nome, de comunista para socialista, de socialista para ecologista, agora é progressista, para acordar políticas e estratégias num mundo que enfrentará mudanças substanciais depois da pandemia do Covid, do coronavírus. Esta é uma das principais propostas da declaração final do encontro virtual do Grupo de Puebla, que foi levado a cabo durante este fim de semana, com a participação do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, os ex-presidentes do Brasil, Lula e Dilma, da Bolívia, Evo Morales, Colômbia, Ernesto Samper, Espanha, José Luis Rodrigues Zapatero, Paraguai, Fernando Lugo, aquele bispo que deixou uma longa descendência no seu país, e Uruguai, José Mujica, aquele que liberou enfim, vocês sabem, não vou dizer o nome aqui porque derruba o vídeo, liberou geral no Uruguai, ademais de dezenas de dirigentes ibero-americanos ou personalidades como o Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz. Bem, resumindo, os Estados Unidos estão acusando cada vez de modo mais pesado a China. Agora ficou muito claro o que virá pela frente, uma acusação de que a China não só espalhou o coronavírus lá nas imediações do mercado de Wuhan,
mas também embarcou cidadãos contaminados para que o vírus se espalhasse na Itália, em Nova York e depois, claro, outros países. Esta é a acusação mais pesada que se poderia fazer em relação à China. A China, por outro lado, disfarça. Disse que ela está colaborando e a sua forma de ajudar nessa pandemia acidental é fornecendo vacinas para todo mundo. Pois é. E também dará uma boa grana para países pobres. Países pobres são esses pobrezinhos, coitadinhos, que quase não têm o que comer, como Luiz Inácio da Silva, Dilma Rousseff, José Mujica, Evo Morales e por aí vai. Pois é, meus amigos, o fato é o seguinte, essa história não terminará bem, mas o problema não é esse. O problema é quando terminará. Porque nós estamos nos arrastando num problema que a cada dia se agrava. Porque vejam o nosso caso aqui, interior do Brasil. Hoje já existe o pânico até mesmo nas cidades mais interioranas do país, que tem pouquíssimos casos ou quase nenhum de Covid. Mas o pânico está nas pessoas. Já está havendo um movimento de paranoia, irmão entregando irmão porque foi visto andando no meio do nada, num parque, sozinho, sem máscara. Isso tende a aumentar, porque já desconfiamos de tudo, desconfiamos do ar, desconfiamos do próximo, desconfiamos até dos animais. Estamos realmente entrando numa espécie de demência coletiva e nada se faz. Tudo está sendo empurrado lentamente de acordo com a batuta dos políticos. E é aí, exatamente aí no detalhe, que mora o diabo. Porque o diabo mora nos detalhes. Até depois.